somente crer, tudo é possível. Feche os seus olhos, incline a sua face e vamos ouvir a voz do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Obrigado, Senhor Jesus. Exaltado seja o seu nome. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Exaltado e glorificado é o seu nome. Digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Digno de todo louvor e adoração. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Deus. O Deus de nossas almas, Pai. Exaltado é o seu nome, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui estamos mais uma vez, Senhor, nessa manhã, ó Deus, nesse tempo do fim, Senhor. Viemos para te ouvir, aprender de ti, Senhor. Viemos para que o Senhor, ó Pai, nos conserte, ó Pai. Precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Precisamos de ti, Pai. Ó bendito Deus. Nenhum homem é suficiente, ó Pai, poderoso para se conduzir sozinho nesse mundo, Pai. Precisamos da tua graça. Dirige os nossos passos, nossas palavras. Nos conduzam com teu amor divino, Senhor. Toma a direção completa, Senhor. Ó Pai, que teu Espírito, ó Pai, possa falar. Senhor Jesus. A tua graça nos basta, Senhor. A tua graça, Senhor, para conosco nessa manhã. Ó Pai, que possamos sair daqui recompensados, Pai. Dizemos com aqueles no caminho de Emaús: não ardia os nossos corações. Ó bendito Deus, toma a direção completa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos. Amém. Deus continue abençoando. Amém. Amém. Isso ainda é um resquício do Covid, mas graças a Deus estamos bem. Amém? Vamos ler as Escrituras. Está em Oséias. Deixa eu achar aqui. Oséias, que é capítulo 8. Oséias 6. Vamos ler todo o capítulo. Muitos viajando, né? O pastor tirou um tempo para descansar. Nossos irmãos estão ali no encontro. E creio que todos estão empenhados na obra do Senhor, né? Aquele que... Eu creio que todo trabalhador na obra, ele tem que ter um tempo de descanso, né? E a gente pensa, foi descansar, mas é necessário. Amém? É necessário tirar um tempo para se acalmar. Nesse tempo que estamos vivendo, é tanta pressão, né?
pressão em cima de pregadores, de pastores, tantas coisas, então é necessário. Oséias 6, capítulo do 1 até só 11 capítulos. Vamos ler todo o capítulo. O irmão Brana, ele lê esse versículo na mensagem reconhecendo seu dia e sua mensagem. E ele lê todo esse capítulo. Então ele diz que ele teve uma grande pressão para pregar essa mensagem, porque havia algo que parece que impedia ele de pregar essa mensagem. É uma mensagem muito forte. E ele disse que um dia ele teve que sair caminhar para deixar escapar a pressão, até que Deus deu essa escritura para ele. E é uma escritura que talvez para nós, ela fala muito sobre Israel, né? Mas reconhecendo o seu dia e sua mensagem, Deus trata com os gentios, mas também está tratando com Israel, amém? Então, vamos ali. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Podei vos assentar. Eu não sei trazer uma mensagem, falar alguma coisa, se eu não estiver com a mensagem assim. Eu creio nessa mensagem de todo o meu coração. E eu tenho lido, e tem vezes que bate uma tristeza, porque a gente vê tantas coisas acontecendo. Estamos vivendo um momento muito sombrio, mas graças a Deus o Senhor disse que no tempo da tarde haverá luz. Amém? Então, para os eleitos, para os filhos de Deus, sempre há luz. Deus nunca deixou um filho perecer. Muitas vezes ele até cai em alguns problemas, mas isso vai o ajudar, vai o fortalecer. Quem foi jogador de futebol sabe que às vezes a gente entra no campo e às vezes ele tem que levar uns certos trancos para ele se arregimentar a força que ele tem
para combater contra o adversário, né? E então, muitas vezes acontece isso com o cristão. Mas o irmão Brana, nessa mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, ele fala sobre Israel e fala também com a noiva. Inclusive nessa mensagem tem aqueles desenhos que o irmão Brana fez, que ele fez ali na parede do tabernáculo, aonde ele desenhou aquele catiçal, e ele desenhou as 7 eras ali, e no último ali ele escreveu Elias, e o anjo veio, né? Nós cremos que tinha várias pessoas que estavam presentes, que são testemunha, e o anjo veio e escreveu Brana ali, vindicando o ministério dele. E depois de 1 ano e pouco aconteceu isso, quando o Papa foi visitar Israel, aconteceu na lua. Vocês ainda, se alguém que tem essa mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, pode ver ali, né? Onde deu aquele acontecimento daquele eclipse, quando o Papa ia indo, a primeira vez que depois de 2000 anos que o Papa foi visitar Israel, e deu aquele eclipse, e também nessa época aconteceu aquela constelação de anjos ali, onde ele estava ali perto de Tucson. Então o irmão Brana, ele faz um paralelo nessa mensagem aqui, sobre Israel e a noiva, Israel e a igreja. Então ele diz assim, ó, eu vou ler na íntegra, porque os irmãos vão entender bem, que é bem explicado. Ele diz assim, agora, deixa eu olhar o horário ali, são 10 horas, para a gente não passar. Agora, domingo passado vimos que, pregados os dias festivos, ele estava pregando, e havia uma festa de Pentecoste. E entre a festa de Pentecoste e a festa das trombetas havia um longo período de tempo, que é 50 dias, né? O número Pentecoste vem de 50, né? Um longo período de tempo, significa 50. E era o mover dos feixes, no final ali ou o ajuntamento, quando as primícias da colheita eram trazidas. E vemos que naquele tempo, aquilo era um tipo natural das primícias, representando os primeiros frutos do Espírito Santo a serem recebidos pelos gentios. Foi quando, ali no Pentecoste, né, tinha dado a ressurreição, e 40 dias, e o Senhor tinha subido, né, tinha sido assuntado ao céu, como dizem, e ali tinha passado mais 10 dias, eles estavam ali, aí a descida do Espírito Santo eram os molhos sendo movidos, né. Então, recebido pelos gentios, representando os primeiros frutos do Espírito Santo a serem derramados sobre as pessoas. Vemos então que os 50 dias foram recebidos pelos gentios, dos quais Deus chamou um povo para o seu nome, a festa do Pentecoste. E nós estamos passando por esta longa festa de Pentecoste. Agora, realmente, entre os 50 dias havia exatamente 7 sábados, e os 7 sábados representavam as 7 eras da igreja, né, que nós temos ali. As 7 eras da igreja. Que seriam chamados no tempo do Pentecoste, a festa do Pentecoste, para chamar dentre os gentios um povo para seu nome. Agora, no final destes 7 sábados, devia haver o dia da expiação, que eram as 7 trombetas. E as 7 trombetas eram para convocar um dia de aflição para o sacrifício, ou seja, a expiação. E descobrimos então
que as 7 trombetas pertenciam somente a Israel. Amém? Então, Israel está agora na sua terra e está para acontecer essa grande festa que vai ser a expiação, que o pecado vai ser, Deus vai expiar o pecado deles, e da onde vai sair os 144 mil, né? Amém? E é somente para Israel. Então, como ele não me permitiu, está vendo? O irmão Branham, ele já tinha pregado isso, e ele queria pregar novamente as 7 trombetas. E ele está dizendo, então, como ele não me permitiu pregar as 7 trombetas, eu já estava pronto para anunciar isso. Tinha as salas prontas e todas as coisas para ir pregar as 7 trombetas. E eu disse, há algo que me deixa muito inquieto. Eu disse, continuamente trabalhando, e Billy e todos nós esforçando para deixar o edifício pronto, com ar-condicionado e tudo, e todos nós nos esforçando para deixar tudo pronto para essa próxima semana, para pregar as 7 trombetas. Tínhamos 10 dias ou 8 dias, e ia ser no auditório da escola, mas o Espírito Santo não me deixou fazer isso por alguma razão. Eu desejava saber por quê. E quando entrei para orar, eu disse para minha esposa, vou orar, e ajoelhei-me sinceramente diante de Deus para orar. E ele revelou-me que as 7 trombetas que soaram sobre o 6º selo, eu já havia pregado de maneira sobrenatural. Vê? E a mão de Deus é a mão de Deus em tudo. Elas pertencem a Israel, e nós vimos isso sobre o 6º selo. E todos vocês têm isso como a perseguição dos judeus. Amém? O tempo do gentio foi nesta festa pentecostal. Naquele período ali foi o tempo do gentio. Todas as trombetas soaram sobre o 6º selo. E domingo passado vimos que foi sobre a festa das trombetas. Se vocês quiserem anotar isto, era para fazer o quê? Para pressionar os judeus de todas as partes do mundo a voltarem para a sua terra natal. É preciso estarem ali, e a abertura do selo sobre o 6º selo, as 7 trombetas soaram sobre o 6º selo. Amém? Agora, e isso aconteceu, né? Nós sabemos que Israel, o irmão Branham disse que toda aquela pressão sobre, desde 1800 e pouco, 1880 por ali, quando o povo judeu começou a criar um movimento sionista, eles não tinham terra lá, eles tinham sido expulsos no ano 70, mas só que eles tinham desejo de voltar para Israel, para aquele lugar, e Deus só abençoou Israel em seu próprio lugar, na sua própria terra. Deus não abençoa ninguém fora de sua terra. Deus só abençoa um cristão na palavra. Amém. Não há maneira de um cristão ser abençoado fora. Ele pode sair por aí e fazer qualquer tipo de coisa, mas ele só vai ser abençoado na palavra. Israel só era abençoado ali, foi o lugar que Deus deu. Agora, como eles negaram a Cristo, e houve um tempo de 50 dias, então Deus tratou com a noiva, amém? Mas eles deveriam voltar, e aquele desejo, mesmo, eu não sei quantas gerações deu, né? Eu não sei quantas gerações passaram, mas eles tinham desejo de voltar para a terra. Aquilo ficou ali entranhado, e Deus começou a mover. E se vocês verem a história de Israel agora, ultimamente, quando eles começaram a voltar para lá, eles não tinham terra, nem tinham direito, aquilo lá era governado pela Inglaterra. Eles começaram a juntar dinheiro nos Estados Unidos, em outros países, começaram a comprar terra lá. Começaram a comprar uma fazenda, compravam outra fazenda, foram comprando, e isso criou um movimento, até que a ONU deu o terreno para eles, né? Amém? Então hoje era Deus movendo, e a pressão também de Hitler, Mussolini, Stalin,
também foi para que eles voltassem. Era Deus tirando a pluma de baixo, porque eles estavam muito confortáveis na Alemanha. Eles eram donos de tudo praticamente na Alemanha. Eles é que produziam tudo na Alemanha. Eles são muito trabalhadores, são espertos. Mas Deus começou a tirar, aí eles tiveram que voltar para a terra deles. E era Deus movendo. Amém? O tempo dos gentios foi nesta era pentecostal. Todas as trombetas soaram sobre o sexto selo, e domingo passado vimos que foi sobre a festa das trombetas. Se vocês quiserem anotar, era para fazer o quê? Para pressionar os judeus de todas as partes do mundo a voltarem para a sua terra natal. É preciso estarem ali. E a abertura do selo sobre o sexto selo, e sobre as 7 trombetas soarem sobre o sexto selo. Agora, a mensagem do 7º anjo é para abrir o mistério dos selos, chamando os trabalhadores gentios, da 1/10 hora, para receber o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. A irmã Brando agora está falando conosco. Vocês sabem que eles estiveram lá e Deus disse: olha, fique lá, vão lá e fique no cenáculo, até que do alto seja revestido de poder. Ali foi quando começou os moles serem movidos. Ali foi o tempo, já iniciando, naqueles 50 dias, era o tempo dos gentios. Amém? E eles estavam movendo os molhos ali. Aqueles molhos sobre os primeiros que foram colhidos, estavam sendo movidos. Mas o irmão Branda diz, no parágrafo 31, agora, a mensagem do 7º anjo é para abrir o mistério do selo, chamando os trabalhadores gentios da 1/10 hora para receber o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. Eles receberam o Espírito Santo. Aquilo que veio sobre ele era o Espírito Santo. Então nós estamos supostos também a receber o mesmo pagamento, na hora 1/10. Agora, para isso temos que estar na palavra. Temos que estar firmado na palavra de Deus. Então veja só. Vê, agora, Jesus ensinou isso. Ele diz que havia algumas pessoas que foram para a colheita. Eles foram contratados e eles foram trabalhar cedo da manhã e receberam 1 denário pelo dia de trabalho. Então, ao meio-dia, alguém mais foi para o trabalho, e logo na 1/10 hora, que é a última hora do dia, esse alguém foi trabalhar e recebeu o mesmo tipo de pagamento que os trabalhadores da primeira hora e da última hora. Isso é tão perfeito. Os mensageiros da primeira hora, com a palavra, com o evangelho, com a verdade, começaram no dia de Pentecostes. Então houve a era escura que os separou fora. Logo na metade do dia vieram Lutero e Wesley. E então tem que haver uma mensagem na hora do entardecer para receber a mesma coisa que eles tiveram no princípio. Amém? A mensagem do entardecer é para restaurar outra vez, ou trazer de volta aquela mesma coisa novamente. Amém? Louvado seja Deus! Então nós estamos no caminho certo, porque nenhuma denominação, nenhum sistema foi capaz de trazer isso para nós. Então estamos caminhando. Agora, e recordem, a visão da semana passada, quando a noiva veio para ser uma visão antecipada dela. Ali subiu a pequena noiva, encantadora, na visão, e eu não estava pensando nada acerca disso. Aqui o irmão Brano vai começar a falar da visão da noiva que ele teve. Deus mostrou para ele algo antecipado, a visão da noiva, e ele começa a fazer um paralelo e contar essa história, esse ato que aconteceu nessa visão, mostrando naquele tempo que Deus estava chamando um povo, e que Deus estava mostrando para ele. Amém? Então vamos seguir aqui.
E eu não estava pensando nada acerca disso, apenas sentado ali, olhando para fora, e ali veio a noiva. Eu ouvi uma voz ao meu lado que dizia: aqui está a visão antecipada da noiva. Irmão, isso é muito tremendo, porque nós estamos vivendo aqui, estamos sentados aqui, pessoas comuns, mas nós estamos no plano de Deus. Para o mundo, nós somos pessoas comuns, assim como para o mundo do Egito, Moisés era uma pessoa comum, mas Moisés estava dentro do plano de Deus. E isso para nós deve ser de uma importância muito grande, cada cristão nesse dia. Porque às vezes nós estamos em nossa casa, estamos no supermercado, estamos andando por ali, e às vezes nós esquecemos quem nós somos. Às vezes nós queremos ir com a multidão, nós queremos caminhar por ali de qualquer maneira, mas nós temos que estar sempre pensando, e isso em nossos corações, nós não somos uma gentinha qualquer. Irmão Brana disse isso. Amém? Então veja só, eu ouvi uma voz ao meu lado que disse: aqui está uma visão antecipada da noiva. E ela passou por mim, e eu observei a maneira que era, a visão da noiva, muito amável, linda, isso é o profeta dizendo, jovem. Ela estava apenas caminhando a passos como ela podia, não uma marcha, apenas no passo de uma mulher, como elas caminham graciosamente, como uma dama. Essa é a maneira que ela estava caminhando, vindo à minha esquerda, deste lado. E ela saiu da minha visão, e então ele me fez virar à direita e mostrou cada igreja tal como foram nas eras. Como eram vulgares. Eu sublinhei aqui. E a última foi a igreja deste último dia, liderada por uma bruxa. Irmãos, e elas estavam tão imoralmente vestidas, de aparência tão imunda, elas estavam marchando ao ritmo do rock and roll, do twist, e aquelas mulheres retorcendo-se, segurando apenas um papel cinza, hipocritamente. Eu sei que vocês conhecem muito bem isso aqui. Cinza fica entre a cor branca e a preta, a qual é uma cor hipócrita. Cinza não é branco nem preto, é uma cor enganosa. E segurava esse papel cinza na sua frente, encaixado assim, tipo saia estilo havaiana, segurando na frente delas, completamente nuas da cintura para cima, e estavam marchando no ritmo do twist, ou seja, balançando-se com aquela música, aproximando-se, e disse: essa é a igreja. E quando passaram por mim, meu coração quase desfaleceu. Pensei: se é isso que está procurando se apresentar para Cristo como noiva, como uma noiva, de que valeram todos os esforços e coisas que o homem tem feito para trazer uma noiva para Cristo? De que valeram, irmão Brana, o sofrimento que os pastores têm, que cada cristão, de cada profeta, cada mensageiro? Uma noiva para Cristo, e uma prostituta como esta, de aparência vulgar, suja e imunda, seja a noiva de Cristo? Isso enfermou meu coração, enquanto ela passava diante de nós, de nós onde estavam, ela estava segurando o papel na sua frente, torcendo-se, rebolando e movendo-se de um lado para outro, enquanto ela ia com nossos bailes modernos que eles têm
tem hoje em dia, usando-se a si mesma num ato imoral enquanto marchava. Eu não sou responsável por essas coisas, somente posso dizer o que vi. E Deus é meu juízo, mas aquela era a igreja dos Estados Unidos da América. Agora, quando ela passou, suas costas inteiras não tinham absolutamente nada. E enquanto ela passava, senti-me débil e doente. Então ele disse: a noiva voltará a passar. E aqui a noiva veio através dela, a mesma noiva que passou no princípio. Então meu coração pulou de alegria ao saber que haverá uma noiva. E que ela será feita do mesmo material e vestida da mesma maneira daquela no princípio. Amém? Ela está para ser chamada. E eu sei que isso é a verdade. Se isso não for verdade, então cada visão que eu tive antes, no passado, eram falsas. Qualquer um sabe que não tem havido uma coisa de que ele nos diz que não tenha sido a verdade. Simplesmente aconteceu. Então, pode você ver a imundície da igreja moderna, chamada-se a si mesma igreja? Agora, irmãos, isso nos coloca em uma responsabilidade muito grande. Porque isso era uma igreja, uma noiva santa. Então nós hoje, nesse tempo que estamos vivendo, temos que ver de que maneira nós estamos vivendo, porque não é de qualquer maneira que vai encaixar na noiva. E nesse tempo que estamos vivendo, nós estamos vendo que a mensagem do profeta, ela nunca perdeu o brilho e nem o valor. Nunca perdeu o poder. Essa Bíblia nunca perdeu o poder. O que tem havido muitas vezes é que pessoas têm pegado a mensagem, têm pegado essa Bíblia e a têm colocado torcida diante ou distorcida diante do povo. E eu vi uma moça dizendo esse dia, não sei que denominação, ela disse: o pessoal fica dizendo aí, isso não faz mal, isso não tem importância, isso não tem importância, mas isso não tem importância, e mais isso não tem importância, e daqui a pouco nada mais tem importância para o cristão. A vida se torna comum. Não, andar aí com a calça por aqui não tem importância, mas dali a pouco está aqui, dali a pouco está andando sem camisa, e começa dentro de casa, daí o filho vê, a filha vê, e aquilo começa, não tem problema, não tem problema. Eu tenho visto, não é aqui, mas eu tenho visto lugares que as pessoas não estão nem aí. Para nós foi ensinado, está aqui esse abençoado, acho que alguns irmãos antigos, que um pai ou uma mãe não deveria tomar banho junto com o filho, a não ser quando ele seja pequenininho. Mas hoje isso está estampado por aí. Está sido estampado. Irmãos, eu estava falando para o irmão ali, que o irmão Brana, quando foi pregar essa mensagem, vocês leiam ela. Foi pregado. Eu estava com 27 dias de nascido, 26 dias de nascido quando foi pregada essa mensagem. Eu estou com 64 anos, vou fazer 75 em maio. 26 de junho de 1964, aliás, eu estava com 5 anos. E o irmão Brana pregando isso aqui, é uma mensagem dura. E ele disse que não sabia como pregar, ele começou a dar a volta na cidade, aí até que Deus trouxe essa escritura para ele. Por quê? Porque se bate em certas coisas. Então, assim, a mensagem perdeu a força? Não perdeu, a mensagem está aqui. Amém. A Bíblia está aqui, não. Há alguém agora que diz, não, Pedro não estava certo como disse tal coisa. E homens que pregam a mensagem, diz que a Bíblia está errada.
Quem sou eu? A gente vai contestar certas pessoas. Não, mas vai dizer, você vai contestar a Escritura, irmão. O nosso profeta não fez isso. Pregadores agora estão falando isso. É de você ficar assustado. O pregador dizendo, não precisa da mensagem para pregar. Então, irmãos, vamos orar por nosso pastor, que ele tem subido aqui e diz, vou pregar a mensagem. A mensagem, a mensagem, irmão, e a Bíblia? Não, a mensagem é a Bíblia revelada. Quem pregar a mensagem, prega a Bíblia, porque não... E o nosso profeta foi tão prudente que ele disse assim, se você achar nessa mensagem alguma coisa que não está conforme as Escrituras, fique com as Escrituras. Mas nós estamos vendo que estamos caminhando para um lugar que as coisas vai se apertando, e daí você vê um irmão, às vezes até assim, aquele irmão está andando assim. Aquele irmão está andando assim, parece que isso é normal. Bota uma corrente, daqui a um dia está com um negócio lá nos pés, aí vai entrando no Espírito, porque o Espírito, você viu o que aconteceu em Israel? Israel, ele não tampou os muros. Aí o que entrou dentro de Israel, entrou umas raposinhas. Esses tempos atrás nós estávamos na minha casa, e veio uma raposinha, não sei onde ela... desse tamanhozinho, ela entrava em qualquer buraquinho, mas depois que ela entrou lá dentro, ela achou alimento e ela cresceu, aí ela não saía mais, porque ela cresceu, não passava mais no buraco. Então tem que tampar tudo. Então nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que nós vamos deparar com certas coisas, mas nós temos que ficar com a palavra. Amém. E outra coisa, eu disse para o meu filho, o sentimento das coisas para com Deus é uma linha tênue e fina. Se você sentir qualquer coisazinha assim que não bater, não vá. O profeta disse, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, fique ali parado. Você vê quando a gente está dirigindo, está atrás de uma carreta e você não consegue ver na frente? Aí você fica ali, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu vou, será que eu não vou? Você não consegue ver se tem mais uma ou mais duas carretas na frente. E aí, logo tem uma curva, logo termina a faixa pontilhada ali, você sai, então você fica ali, espere a hora que você vai ter uma visão clara da coisa. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui a noiva veio através dela, a mesma noiva que passou no princípio. Então meu coração pulou de alegria ao saber que haverá uma noiva, e que ela será feita ao mesmo material, e vestida da mesma maneira daquele princípio, daquela do princípio. Ela está para ser chamada, e eu sei que isso é a verdade. Se isso não for verdade, cada visão que eu tive antes, no passado, era um falso. Qualquer um sabe que não tem havido uma única coisa de que ele nos disse que não tenha sido a verdade. Simplesmente aconteceu. Então, pode você ver a imundície da igreja moderna, chamando-se a si mesma cristã, a igreja, e hoje você nem olha mais para as denominações, porque elas se fundiram com o mundo. Hoje nós vemos muitas coisas que eu estou te falando, dentro da mensagem. E eu fico assim porque, irmãos, eu conheci, diante de Deus estou falando isso, conheci uma pessoa casada, é um ponto crítico, e ela mudou da cidade que nós morávamos, ela voltou para a cidade natal dela, e lá ela encontrou o ex-namorado. Ela se separou do marido e casou com o ex-namorado. E esses dias encontramos ela disse, olha, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E se eu não for feliz com esse, eu caso com outro. Irmãos, precisa, que pastor consegue colocar uma pessoa? Que pessoas? Que pastor consegue colocar uma pessoa dessa no caminho?
Ela está dizendo abertamente, eu estou na mensagem, eu estou tudo bem ali, mas se eu não der certo com esse, eu caso com outro. Nós estamos ouvindo isso de pessoas que nasceram dentro da mensagem, e pastores que batem em cima e dizem, isso está errado, e isso está vindo e está disseminando entre o povo. Parece que está tudo bem, mas não está. E na hora de cruzar o rio? E na hora que estiver descendo? O que será? O que vai encontrar a pessoa ali? Como é que ele vai chegar diante de Deus? Amém? Irmãos, nós vamos enfrentar a barreira e temos que ficar firme. A noiva do final é igual à do princípio. Ela terá um caráter cristão. Como o profeta disse ali, ela passou por mim e observei a maneira que era amável, linda e jovem. Muito amável. De que maneira nós estamos vivendo hoje? Somos amáveis? É verdade? Então vamos prosseguir. Alguém me disse outro dia, olha só, em 64, 1964, o irmão Rudel, um precioso irmão meu, agora, ali de pé, recostado contra a parede, que ele via isso como um inseto que suga a seiva de uma vinha. E estavam discutindo isso no quarto outro dia, e ele ficou perturbado acerca das condições do tempo e do sentimento do Espírito nas igrejas hoje. Veja, como está começando a cair, ministros vindo de todos os lares, tendo entrevista aqui, perguntando, o que tem acontecido, irmão Brana? O que tem acontecido? Oh, que coisa! E é isso que a gente vê. Sabe de certas notícias, e a gente fica triste. O irmão Rude me fez uma pergunta, elas estão vivendo do espírito de Satanás ou de quê? Eu disse, não, o inseto vive da força da vinha. Por exemplo, a fruta cítrica, um limão, crescerá em uma laranjeira, mas não produzirá laranjas. Apesar de eles viver na mesma vida, e a igreja assim denominada, a semente é somente um parasita enxertado que suga a vida sobre o nome de religião, sobre o nome de igreja católica e protestante. Apenas sugadora, naquele tempo era igreja católica e protestante, porque o irmão Brana pregava nas denominações, mas e hoje? E hoje, quando nós temos tantas pessoas que separam os cristãos, colocam empecilho, e diz assim, não, se você não ouvir, não estiver ouvindo as fitas, você não é noiva. Se você não crê que Jesus veio na nuvem, que lá foi a vinda, você não é noiva. Separa, começa a colocar coisa ali. Pessoas, e lá ela católica e protestante, hoje são pessoas da própria igreja, e aí se coloca isso aqui diante de ti, e você fica ali, está pregando a mensagem, mas por detrás, há um ácido corroendo, aí eles tiram os quadros, tiram a foto do profeta, não quero mais isso aí, entendeu? Aí eles dizem assim, não, ó, você tem que pregar o evangelho, mas você não pode apresentar o profeta para as pessoas. Se não há mensageiro, não há mensagem. Não há, se não havia um Paulo, se não houve um Paulo, não há Romanos, não há Coríntios, não há os Gálatas,
Quem foi? Foi um Paulo que escreveu, um mensageiro da primeira era. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu disse, não, o inseto vive da força da vinha. Por exemplo, a fruta cítrica, um limão, crescerá em uma laranjeira, mas não produzirá laranja. Apenas ele apesar de ele viver da mesma vida, e a igreja assim denominada é somente um parasita, enxertado que suga a vida sobre o nome de religião, sobre o nome de enxerto. Apenas sugadores, extraindo a força da vinha, e continue produzindo seus frutos típicos, porque não foram convertidos, e eles não estavam no plano original predestinado de Deus. Esta é a razão pela qual tem que negar a palavra e produzir outro tipo de fruto. A genuína e verdadeira árvore, em sua raiz, estava predestinada a produzir laranjas em uma laranjeira. Jesus disse, eu sou a vinha, vós sois os ramos, mas se aquela árvore soltar um outro galho, ela produzirá seu fruto original. E tem que haver uma restauração de todas estas coisas, bem no fim da vinha. Bem no fim da vinha, há de vir uma restauração, uma luz no tempo do entardecer, para iluminar e amadurecê-la, mas virá da vinha, não de uma denominação enxertada nela, mas uma produção original da palavra, é para vir no tempo do entardecer, e haverá luz no tempo do entardecer, que a levará ao amadurecimento. Amém. Isso está em Zacarias 14, verso 7, que haverá, vejo que quão perfeita é a Bíblia, um dia que não será chamado nem dia nem noite, o fruto não pode amadurecer, a menos que o sol o amadureça. Não importa quanto você pregue, ou o que você faça, ele não pode ser amadurecido, ele não pode ser manifestado, não pode ser vindicado, unicamente por ele que disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A palavra então tem que vir, a palavra, eu sou a luz do mundo, a palavra, então tem que vir um poder, o Espírito Santo, ele mesmo, para amadurecer, ou vindicar, ou provar, ou para manifestar o que ele predisse que aconteceria nesse dia. A luz do entardecer produz isso, que tempo a noiva passou na mesma condição em que estava no princípio, mas eu estava vendo-a sair da fila, e tentei puxá-la de volta. Agora, muito poderia ser dito sobre essas coisas no dia em que estamos vivendo. Esta luz é esta mensagem, eu botei aqui, a luz do tempo do fim, é esta mensagem, que está clareando, que está alumiando, que está dizendo aonde temos que chegar, como é que temos que nos portar, como é que temos que nos vestir, que nos comportar, que nos falar. Porque se houve um tempo em que há tanto falatórios, irmãos, eu sei que é complicado, mas uns anos atrás, fica olhando no retrovisor, não é olhar no retrovisor. Nós, quando sabia a respeito de um pastor ou de outro, a gente só sabia o que era bom, só o que era bom. Quando chegava um pastor na cidade, na igreja, aquilo era uma maravilha. Mas hoje em dia tem havido tantas coisas que você já fica meio assim. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais esconder as coisas.
Tem mais prazer é que ver que o outro parece que se afunde. Então, irmãos, a nossa igreja é uma maravilha. A nossa congregação, eu me sinto bem aqui. Lute para falar do teu irmão só o que é bom. Lute para, se sair, se tiver um espírito, se cortar ele na raiz mesmo. O irmão estava dando testemunho da vigília. Irmão, uma igreja que tem um grupo de irmãos, uma pessoa que vai para uma vigília, você sabe que todo o corpo ele tem um núcleo, toda a congregação tem um núcleo. O teu corpo tem um coração. E o coração ele é responsável por tudo. Ele é responsável. Aí o coração está aqui, batendo aqui, ele tem que mandar sangue lá para o pé, aí o pé está sujo, está lambuzado, a unha está cheia de sujeira embaixo. Se ele falar, não, a unha está suja, eu não quero saber desse pé aí, não vou. Se ele não mandar sangue para lá, morre. Ele vai começar a capenguear. O coração está ali, é um núcleo. E vocês vão para a oração, ore por cada um, pode estar do jeito que tiver. Pode estar caído, pode estar deitado, mas se ele teve aqui um dia, você crê que ele é teu irmão, pois vai para a vigília e Senhor, levanta meu irmão, ajude o pregador, ajude o pastor. É esse núcleo que vai sustentar a igreja. Porque se o coração falar, o fígado está meio lá, eu não quero saber do fígado, não vou mandar sangue para o fígado, e nem para o rim, morre, entra em necrose, se nós não clamarmos, irmão, porque assim, às vezes a pessoa vem, e vem arrebentado, moído, destroçado. Agora, nós sabemos que haverá uma noiva nesses últimos dias igual à primeira, e essa noiva vai fazer o quê? Ela é misericordiosa. Ele disse, misericórdia quero e não sacrifício. Mas você tem que ir ali e clamar ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia. Entra em cena na vida do meu irmão, da minha irmã, do pastor, do fulano, do ciclano, do beltrano, aquele coração firme, pulsando e irrigando aquilo ali, que uma hora aquelas toxinas, aquelas bactérias, aquilo ali vai sair fora, aqueles espíritos vão sair fora, aquilo ali vai ser combatido. Viu que Jesus disse para aqueles irmãos, que eles não puderam expulsar aquele espírito lá, ele disse, tem a casta de demônio aí que é só com jejum e oração. E aí tem que orar, tem que se pôr na brecha, amém? Agora, Oséias disse no capítulo 6, tornemos para o Senhor, recordem, ele disse que eles seriam espalhados, e assim foi, ele disse que eles voltariam a Deus depois que eles fossem espalhados, e ele os juntaria, observe, retornar, ser espalhado. A segunda, eles foram feridos e foram cegados. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele nos curará e nos ajuntará, como em Ezequiel 37, o vale cheio de ossos secos. Ezequiel viu isso, o seu retorno novamente. Então note, Oséias disse, depois de 2 dias, ele voltaria para eles. Ele nos receberá e nos dará e nos revivará. Agora, reviver não significa ressurreição. Reviver aí é a mesma palavra usada em qualquer outro lugar. Eu observei isso. Significa um avivamento. Ele nos avivará depois de 2 dias. Isso seria no 3º dia. Ele nos avivará novamente depois que ele nos espalhou. Aí ele está falando de Israel. Que Oséias, que quando eles foram
quando eles foram espalhados, depois de 2 dias, seria no 3º dia, eles seriam ajuntados novamente. A profecia, ela saiu ...780 anos antes de Cristo. A profecia saiu. Então, passou de 2000 anos, está no 3º milênio, no 3º dia. E Deus os trouxe de volta, de uma maneira que o irmão Branham disse que quando Israel estava sendo pressionado, lá na Alemanha, sobre Hitler, Mussolini, Stalin, aqueles outros, na Alemanha, na França ali, era a carinhosa mão de Deus para que eles voltassem para a terra. Porque tinha que se cumprir lá, em Israel, os 144 mil tinham que estar lá, porque senão as escrituras mentem, e a escritura não vai mentir. Amém? Então agora eles estão na terra deles, eles estão lá, prontos para receber as 2 testemunhas, e a noiva tem que estar se aprontando. Então, de que maneira nós devemos viver? Que pessoas devemos ser? E nós olhamos para nós mesmos e vemos que a coisa parece que fica mais renhida, conforme o tempo passa. Mais renhida, fica mais complicada, fica mais, parece que fica mais difícil, igual o Arão no Egito. Foi passando os anos, e aí surgiu o Arão, e ele naquele pensamento, temos uma profecia para se cumprir, mas quem é que vai começar a dar início a essas coisas? Aí nasce o Moisés, e eles que vão fazer? Todos os meninos sendo mortos, tudo sendo jogado para os crocodilos, mas tem um menino ali, eles tomam a palavra, e o que nós devemos fazer é tomar a palavra, ela veio para nós, haverá uma noiva pura, santa, irrepreensível nos últimos dias. Às vezes, se eu olhar para a minha condição, se você olhar para a tua condição, você vai dizer assim, meu Deus, misericórdia. Mas, o irmão Branham disse, que se eu olhar para mim, era impossível me salvar, mas se eu olhar para Cristo, é impossível me perder. Amém? Então, vamos olhar para Cristo, tem aquela mensagem, olhando-nos para Cristo, olhando-nos para Jesus, vamos olhar para Ele, vamos nos firmar nele, não vamos desviar nossa atenção para lugar nenhum, vamos pegar os remos, vamos remar e deixar o leme na mão dele, por ele nos levará a bom porto, amém? Ó, no parágrafo 39, está profetizado que a igreja desse dia seria cega e rejeitaria a mensagem do tempo do entardecer, segundo Apocalipse, capítulo 3 diz, tu és desgraçada, miserável, observe a condição da noiva, na visão, a outra noite, ou melhor, da igreja, nua, cega e não sabe disso. Senhor Jesus, seja misericordioso para conosco, eu até grifei isso aqui. O profeta, quando ele viu isso, ele exclamou, Senhor Jesus, seja misericordioso para conosco, e é verdade, irmão. A Bíblia diz que estava nua, eu nunca tinha visto isso até este momento, olha só, a igreja de Laodiceia estava nua, e quando ela apareceu a outra noite, ela estava nua, eu nunca tinha notado isso, eu não sabia disso, quão agradecido. Não admira que sejamos tão agradecidos? Eu sinto que nós não somos suficientemente agradecidos pelas coisas que Deus nos tem dado a conhecer. Aí, essa mensagem aqui, reconhecendo seu dia e sua mensagem, e a mensagem, eu esqueci o nome dela, eu tenho ela ali. O profeta prega a mesma coisa. Considerando nossos caminhos.
Eu tenho ela ali. O profeta prega a mesma coisa. Então o que nós temos que fazer? Considerar nossos caminhos. Olhar para nós, aonde é que estamos indo? Como é que estamos nos conduzindo? Porque se nós ficarmos nesse... Irmão, um mundo feminista. O que é o feminismo hoje? É colocar o homem contra a mulher. Ou a mulher contra o homem. É o que fazem. E eles criaram uma associação aí, e a coisa vai mesmo, que eles chegam lá e eles dizem, não, ó, o preto e o branco é colocar um contra o outro. O que eles pregam agora? Que o grande produtor é inimigo do pequeno produtor. Eles botam uma coisa ali e começam a disseminar discórdia. O gordo contra o magro. Tudo é uma discórdia. Se nós entrar por esse caminho, a noiva, se entrar por esse caminho, desse feminismo que está aí, não, que tudo é direito, a noiva tem as filhas de Deus e os filhos de Deus, cada um tem seu direito na palavra. Amém. Estabelecido na palavra. Não é estabelecido no sistema. Não é estabelecido nas leis. Não é estabelecido no mundo. É estabelecido na palavra. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que ela estava nua. Eu nunca tinha notado isso. Eu não sabia disso. Quão agradecidos. Não admira que sejamos tão agradecidos. Eu sinto que nós não somos suficientemente agradecidos pelas coisas que Deus nos está dando a conhecer. Nua, e a visão mostrou que ela estava nua e não sabia. Cegada, como Israel foi cegado. Agora é triste, né? Você está numa condição e não saber. Está numa condição assim e não saber, né? Como aquele homem que almoçou e ficou um negócio de feijão no dente dele, todo mundo olhava para ele, dava risada, só que ninguém falava para ele não sabia, estava dando risada também. Não estou nua, daí todo mundo está nua, está rindo, mas... Misericórdia. Para que os gentios pudessem entrar agora, os gentios foram cegados para que a noiva possa ser levada e Israel possa receber a festa das trombetas, simplesmente perfeito. Depois de 2 dias nos avivará, ou nos dará um avivamento, trazendo-nos junto. Agora falando aos judeus sobre essas trombetas, e nós vivemos diante dele, e nós viveremos diante dele, ou teremos vida eterna. Vê? Isso é para Israel. Nós estaremos diante dele. A Bíblia diz em Oséias, e nós viveremos diante deles, teremos vida em sua presença, que é sua própria vida, é a vida de Cristo em Israel, novamente, vida eterna, teremos vida diante dele, ele que vive, ela que vive em prazeres, vivendo está morta, assim que Deus prometeu que Israel teria vida novamente na sua presença. Ela tem estado morta aos fatos e às festas pentecostais. Observe atentamente. Depois de 2 dias. Agora, isso não significa 2 dias de 24 horas. O profeta está falando sobre a profecia para Israel. Porque isso aconteceu lá há muitas centenas de anos, vê? Significa 2 dias para o Senhor. Equivale a 2000 anos agora. Quanto tempo tem passado desde aquele tempo? Tem passado 2700 anos desde então. Porque aqui em Oséias foi há 780 anos antes de Cristo, quando saiu a profecia. E nós estamos em 1964, vê? Naquela época. Agora nós estamos em 2024. É algo em torno de 2.700 anos atrás. Ele disse, depois de 2 dias, no 3º dia, ele nos ressuscitará novamente e nos dará vida. E viveremos diante dele. Aqui estão suas trombetas vindo. Essa é a hora em que estamos vivendo. O dia em que estamos vivendo. Bem agora. Porque Israel está na terra deles. As coisas estão acontecendo. A noiva está se posicionando. A noiva
tem que estar se posicionando. Por isso que nós vamos trabalhar, nós vamos comprar nossos carros, vamos sair por ali, mas não podemos esquecer o tempo que estamos vivendo e quem nós somos. Porque o mundo, esse mundo, quando Deus criou esse mundo, colocou o homem aqui, o homem ia viver de uma certa maneira, mas o homem saiu fora da presença de Deus. Aí Deus estabeleceu um plano para trazer o homem de volta novamente. E todo esse tempo que Deus criou o homem, que o homem está aqui, há um plano sendo desenvolvido. E nós estamos hoje, nós, os eleitos, os filhos de Deus, dentro desse plano de Deus, para voltarmos à terra prometida, para voltarmos àquela natureza novamente, que Adão tinha lá no princípio. Então há um plano de Deus desenvolvido. As empresas criam seus planos, as grandes multinacionais, as empresas que trabalham com a genética, cada um, os que trabalham com a saúde, cada um cria seus planos para adquirir mais dinheiro, para controlar aqui, controlar ali, para controlar o comércio, porém Deus está controlando sua noiva. Amém? Agora a noiva tem, quem crê que é eleito, é filho de Deus, é filha de Deus, tem que andar segundo a palavra dele. Amém? E muitas vezes, irmãos, nós olhamos, eu vou falar aqui, muitas vezes nós olhamos a parte externa. O ser humano, o homem natural, ele vai ter falhas. Ele vai ter problema. Se Deus fosse olhar para Davi, na condição humana, ele tinha matado Davi. Ele tinha destroçado Davi. Se Deus fosse olhar para Abraão, na condição humana, ele tinha acabado com Abraão. Por isso que Abraão, ele era o pai da fé, e Deus olhou para dentro do coração e dentro do concerto que Deus tinha feito com Abraão, que foi a graça. Por isso que nós vamos olhar para cada um dos nossos irmãos através da graça também. Se nós for condenar veja só, qual foi a razão de Abraão sair da terra dele? Abraão saiu da terra dele porque deu uma seca, deu uma crise, ele pensou, vou perecer aqui. Aí ele tentou injetar a ideia dele, Deus disse que eu vou ser pai de nações, se eu ficar aqui eu vou morrer, não vai cumprir as escrituras. Aí ele foi lá para o Egito, que era o quê? Mundo. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Nós ficar aqui dentro da igreja, irmão, pode passar o que for, mas fica dentro da igreja. Pode acontecer o que for, cometi falha ou estou em dificuldade, venha para a igreja. Estou em problema, vai para a oração, mas vai para a igreja. Por quê? O irmão Brandon diz que aqui tem solução. Aí você vai para o mundo. Foi o que Abraão fez. Aí foi lá e o que aconteceu? Teve que inventar uma história lá que não era real. E aí Deus teve que fazer o quê? Eu prometi para ele, vai ser pai de nações. Se eu destruir ele, eu também não estou conseguindo fazer o que eu quero. A minha vontade tem que permanecer. Eu falei para Abraão, mostrei a areia do mar, mostrei as estrelas, tua descendência é igual a essa aqui. Se eu destruir Abraão lá, por isso que Deus deu o plano da graça. Por isso que você está aqui. Se Deus olhar para você na condição que você está, Ele vai te largar mesmo do lixo. Mas Ele te predestinou desde antes da fundação do mundo, e Ele vai fazer de tudo. Por isso que Deus trouxe para nós essa mensagem. Se não é essa mensagem, essa Bíblia não funcionaria na nossa vida. Deus sabia que você estaria aqui, que ia crer nos profetas, nessa coluna de fogo, e que essa Bíblia ia viver novamente. Amém? Se Deus olha para Davi,
e disse para Davi: rapaz, vocês já pensaram, começaram a analisar a situação de Davi, como homem natural assim, se eu fosse Deus, e o Davi segundo o coração, gente, Davi era segundo o coração de Deus. Imagina um homem segundo o coração de Deus, Deus olhar para Davi, Davi é o cara. Aí o Davi vai lá, pega a esposa do outro, depois bota o outro lá na frente da batalha, lá para destruir, lá, bota lá, deixa, a espada consome um e consome outro. E aí Deus manda o profeta Natan lá e diz: ó, aconteceu isso. O Davi diz assim: não, esse homem é digno de morte. Ele mesmo deu a sentença. Mas daí o Natan diz assim: olha, esse homem és tu, Davi. Deus transpassou o teu pecado. E quantas vezes nós não fizemos coisas piores às vezes? Quantas pessoas têm feito coisas piores? E Deus olha e diz: é igual o filho pródigo, eu falei para vocês esses dias. Se o pai fizesse: ó, meu filho, ó, pegasse o dinheiro, eu tinha aí tantas 1000 vacas, vendi, tirei tua parte, da fazenda, tudo, você saiu daqui abastado, agora tu vem aqui fedorento, sem roupa, maltrapilho. Mas não era filho dele, era eleito. Graças a Deus que voltou. Às vezes nós olhamos para uma pessoa na igreja, ele sai, anda por aí, se lambuja tudo e tal, e daí você diz assim: não, esse irmão viveu uma vida desgraçada e agora quer chegar aqui. É igual o irmão, o pastor Dilson estava pregando esses dias uma mensagem, rancor, pessoa rancorosa. O irmão do filho pródigo é rancor. Ele estava rancoroso, né? Meu irmão gastou tudo, fez. É verdade mesmo. É verdade. Mas o pai dele foi lá: rapaz, tu estás bravo, teu irmão estava perdido. Nunca mais você ia ver. Nunca mais você ia encontrar teu irmão, se fica para lá. Entendeu? Nunca mais você encontrava. Ele voltou, tá aqui, vamos botar ele aqui, vamos ajudar esse camarada aí, vamos dar uma força para ele, entendeu? Vamos tentar deixar tudo beleza aí. Olha, tem gado aí, tem ovelha, tem cabrito, tem camelo, tem de tudo. Vamos vestir ele, vamos dar um anel para ele, um sapato para ele, vamos deixar ele aí. Se não, vão dizer assim, vão andar lá na rua e dizer: ó, esse camarada aqui era daquela igreja lá, ó, como é que tá? Ó, esse cara aqui é filho daquele fazendeiro lá, ó, que tá aí, ó. Ele gastou tudo, voltou para casa, o pai chutou, ele está na rua aí, ó. Então Deus é misericordioso conosco, porque se Deus... Então Deus mandou essa mensagem, porque sabia que tinha um povo que ia crer. Tinha um povo que ia pegar essa mensagem, às vezes é fracassado, às vezes está ali moído, mas eu estava, o pastor Dilson, ele dizendo para mim assim: irmão Nilton, eu levanto de madrugada, vou lá para o terraço e pego essa mensagem, começo a ler, dali a pouco eu começo a dar volta, e eu fico dando volta, de ver a graça que Deus dispensou para nós neste tempo. Porque, irmão, ontem eu estava conversando com um cunhado meu ali, e eu não disse nada para ele a respeito da mensagem. Ele conversando, sentando comigo lá, e eu disse assim, falando sobre agricultura, e eu contando algumas coisas, eu disse: irmão, isso estava na Bíblia. Ele falou: o que na Bíblia? Eu dizendo para ele que a planta, que a coisa cai na terra e depois volta de novo. Eu falei: isso está na Bíblia. Ele falou: mas na Bíblia? Eu falei: sim, estava na Bíblia, está lá em Jó. E eu disse: Jó diz assim, ó, se a árvore for cortada e for, ela, o cheiro das águas, ela volta de novo, que a folha cai, apodrece. Aí eu disse: a folha cai ali, a folha cai lá, a raiz da árvore está lá, aquelas raizinhas.
e ela sente aonde está o potássio, o zinco, o cálcio, o manganês, o fósforo que ela precisa, e ela vai, aquelas raizinhas, vai, é a própria folha que caiu, daí ela suga tudo a folha de novo, manda aquela folha, estava lá na metade do galho, daí ela nasce lá mais em cima, e vai receber a luz do sol novamente. Eu falei, isso estava na Bíblia. Ele falou, rapaz, eu admiro como é que você entende dessas coisas. Eu falei, rapaz, isso é escritura. Eu não disse para ele, porque eu tenho um profeta, porque foi o profeta que trouxe isso para nós. Então, assim, nós temos uma das coisas mais poderosas do mundo. O irmão Branham disse que nem a bomba atômica. Nem a bomba atômica. Então, assim, vivemos num tempo em que devemos saber quem nós somos. Porque a posição de cada cristão é ele saber quem ele é. Se ele souber quem ele é, ele vai se posicionar. Ele vai ficar ali estabelecido. Não, você já viu um goleiro ir jogar lá no meio do campo? Hoje pode. Antigamente não podia. Hoje pode, no futebol aí. Mas de vez em quando não leva gol lá, porque ele está lá no ataque, em vez de estar defendendo o gol, o jogador não precisa nem ir lá. Chuta de lá mesmo, faz o gol. Esse dia eu vi um. Agora o centroavante, eu vou falar de futebol, porque o irmão Brano usou a expressão ali. O centroavante é para estar na cara do gol. É para ele estar ali. O goleiro está lá, ele está aqui, ele vai receber ali. Tem que ter dois camaradas que mandam a bola para ele. E ele tem que ficar ali, a função dele é fazer o gol. Agora imagina se ele for lá ficar junto com o goleiro. Então cada cristão tem que saber sua posição. E tem que ficar ali. Tem que ficar ali. Por que Israel sofria? Porque Israel saía da posição. Israel saía fora. Quando eles saíam fora, eles iam adorar a Deus estranho nos montes. Deus, aí foi Deus que castigou? Não foi, é que eles saíram da posição. Verdade? Se você ficar na tua posição, você ficar aqui, pode estar meio quebrado, mas fique aqui. Amém? Fique aqui, é igual o carro agora nessas rodovias com pedágio. Se ele se quebrar e ficar ali na beira da estrada, a câmera vai focar lá, já vai ver, manda um socorro lá. Agora, se ele sair, pegar uma estrada vicinal e ir lá para baixo, ninguém vai dar atenção para ele. Tem que ficar na sua posição. A tua posição vai fazer com que o recurso chegue em tempo. Amém? Aleluia! A tua posição, irmão, vai fazer com que a oração dos irmãos nas vigílias chegue a você. A posição de cada um. A posição, você orando, você jejuando, você buscando a Deus, vai fazer com que a palavra venha, que pode ser um pregadorzinho, às vezes não dá muita coisa para ele. Às vezes você olha o pregador, irmão, um menino novinho, mas ele chega aqui, irmão, ele não vem aqui por ele. Eu vim aqui por mim? É abençoado ali, vem aqui por ele. O irmão Jaconias prega aqui por ele? Não prega. Na denominação eles pregam por ele. Na denominação ele quer enrolar você para que você deposite oferta e mente para você dá a tua oferta, que Deus vai te dar um apartamento, vai te dar um carro, e aí você manda dinheiro e eles vão para os Estados Unidos gastar. Mas na mensagem não é assim. Pelo menos com pastores verdadeiros. Com pastores verdadeiros, porque tem uns por aí também, eu vou te falar. É na mensagem, mas bota ela lá na tua frente lá para te ludibriar. Aí você ora. Aí vem o irmãozinho, você vai ver ele lá suado, às vezes trabalhando, tudo lambuzado, às vezes consertando uma coisa, transportando um caminhão por aí, mas ele chega aqui, irmãos, aí ele abre a boca, Deus enche. Ele vai falar de uma coisa simples, que é essa mensagem, coisa simples, mas é a coluna de fogo, vem aqui e te alimenta, te sustenta, daí você sai daqui reconfortado. Não, realmente, olha, Deus falou comigo,
daquela maneira lá, daquele irmãozinho, mas Deus falou comigo, por quê? Porque você é um eleito. Deus é responsável para com você. Que nem o povo de Israel. Precisava de um homem que livrasse eles. Aí olha em Israel. Olha nas tribos. Não tem ninguém. E o inimigo pressionando Israel. Pressionando. Israel plantando vinha, colhendo a cevada, colhendo o trigo e mandando para o inimigo. Porque estava sob pressão e tinha que pagar imposto. Mas eles tinham mandado um camarada embora. Porque não era irmão legítimo, era meio ilegítimo lá, de uma família, chamada Jefté. Tinha mandado embora, vai embora que você não pertence à nossa família. Mas daí na hora que o pau quebrou lá em cima deles, foram atrás de Jefté. A gente manda embora quem pode nos ajudar. Às vezes pessoas estão mandando embora quem pode ajudar eles. Aí foram atrás de Jefté, mas vocês não me queriam lá, não, mas agora nós queremos. Olha, é o seguinte, aí Jefté também teve que olhar e falou, irmão, se eu abandonar esse povo também, eu perco tudo minha família. Eu vou dar um jeito de fazer as pazes com ele e vou defender. Porque se entrar o rancor no meio, não ajuda ninguém. Morre todo mundo. Não vou orar por meu irmão. Deixa ele que se dane. Deixa ele que se dane. Ele que quis ir para lá, deixa que se dane. Irmão, não foi que ele quis ir, ele foi enganado. O diabo é desgraçado, ele engana mesmo. É verdade. Às vezes não escuta pastor, não escuta pai, não escuta mãe, não escuta irmão, não escuta ninguém. Quando envereda assim, mas é um espírito por detrás, que está enganando, está ludibriando, e ele pensa que ele está certo. E vai, chega lá, dá com a cara, igual o filho pródigo. Filho pródigo, a mesma coisa. Entrou por aquele caminho e falou, vou advertir meu pai que essa fazendona aí, vou gastar o dinheiro, vou sair aí, esse dinheiro não vai acabar nunca. Em pouco tempo estava comendo bolota. Pouco tempo comendo bolota, ou com vontade de comer as bolotas. E aí, se o rancor fica lá na família, não tinha sido salvo ninguém. Mas não, a humildade entrou no pai ali e falou, não, vamos resgatar o menino. Amém? Glória a Deus. Olha só, o último parágrafo aqui, não vai dar tempo, já são 11 e pouco. Irmão Brando, parágrafo 45. Como ministro do Evangelho, eu não vejo nada que falte, exceto a ida da igreja, a ida da noiva. E a noiva será levada antes que eles possam reconhecer o que aconteceu. Eles foram amarrados, espalhados, como quero dizer, eles foram cegados, espalhados e agora ajuntados. O que falta? A noiva ser tirada do caminho, esperando pela ida da sua noiva. Assim seus profetas de Apocalipse 11 poderão chamá-los para a festa das trombetas, para fazê-los reconhecer o que eles fizeram. Esses profetas de Apocalipse 11 é Moisés e Elias. Amém. Assim que a noiva for tirada, aí Deus pode trazer os profetas novamente. E aí eles podem reconhecer. Então nós estamos num tempo que Israel está lá, esperando. E eles estão lá. E pensa que Deus não ouve eles? Deus tem um tempo estabelecido, mas eles estão ouvindo. O que foi que Deus disse para Moisés lá de frente? Eu ouvi o clamor do meu povo, lembrei da minha promessa. E agora parece que não, mas tem uns lá que estão lá dia e noite. Quando um sai, outro fica lá, o Senhor, o Messias, o Messias. Lógico, o Messias veio e rejeitaram. Se não rejeita também, nós não estávamos aqui. É verdade. Amém? Embora que Deus pode fazer qualquer coisa, mas, irmãos, pela graça de Deus, estamos bem no ponto. Amém. Agora, o que realmente às vezes falta é nós nos posicionar. Nós nos posicionar. E nenhum vai antes do outro, vai chegar tudo num ponto certo. Você sabe que a lavoura, aquele molho lá foram movidos, os primeiros, né?
Agora, há um tempo que a planta, ela nasceu e ela cresceu, e foi desenvolvendo suas folhas, tal, e chegou ao pendão, e agora está chegando nos grãos. E ele vai vai amadurecer tudo junto. Não pode amadurecer desigual. Porque se amadurecer desigual, o inseto ou vai atacar o que está ali, porque ele passa do ponto de colher, e ele pode apodrecer, ele pode cair, pode acontecer. Então tem que ser tudo no tempo. Então, se aquele molho amadurecer, os primeiros que foram movidos, esse vai amadurecer também. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Se alguém deseja oração, levante sua mão. Amém? Irmão Gabriel, por favor. Quero que o irmão ore. Ore aqui, pode vir aqui. Então, nós vamos ter que voltar ainda para a palhoça hoje, daqui a pouco. Pode orar. Ore por cada um, a mão levantada, e pode despedir os irmãos. Fechemos nossos olhos. Senhor, bondoso Pai celestial, Senhor, nós somos gratos, Pai, por esta porção que o Senhor tem nos dado aqui nesta manhã, Pai. Nós não estamos olhando para um homem, mas estamos olhando para Cristo usando um homem, Pai. Senhor Jesus Cristo, agora cada mão levantada, Pai, a cada pedido, Senhor, de oração, Jesus. Senhor, talvez seja uma necessidade de cura, Pai. O Senhor tem cura para nos dar, o Senhor já nos deu a cura, Jesus. Que nós possamos ter fé para tomá-la, Pai. Se seja um pedido de libertação, Pai. Ó Deus, liberta, Senhor. Se seja um pedido de intercessão por alguém, Pai. Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Aqui está essa noivinha, Pai. Aqui está esse povo te pedindo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar esta fé, Pai. E eu oro por cada mão levantada, Senhor. Por cada um que está aqui, Pai, pedindo por cada necessidade, Jesus. Também oro, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, Jesus. Guarda, Senhor, a cada irmão, Pai, a cada veículo, a cada um que está se dirigindo ao seu lar, Pai. Que o Senhor seja conosco, Senhor. É o que nós te pedimos humildemente, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando até a tarde, no nome do Senhor Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão e vamos para casa.